Olá, boa noite. A gente vai iniciar então mais uma live do Outubro Rosa, né? A nossa live de hoje tem como tema Conheça seu corpo, né? E acredite na sua intuição. A gente vai estar falando com a Aline Gomes Gayer. Ela é enfermeira, casada, tem 2 filhos, né? E vai falar sobre um câncer, então, que ela descobriu, né? Não é um câncer de mama, é um câncer raro, né? É linfoma de Hodgkin. Eu nem sei se eu falei certo, mas ela vai estar nos explicando um pouquinho mais, então, em relação a esse tipo de câncer. Eu, na verdade, nunca ouvi falar sobre esse câncer, né? Esse linfoma. Então, vai ser uma conversa muito legal com a Aline, que teve essa vivência, né? E vai estar, então, nos explicando um pouquinho como foi todo esse processo. Vocês têm os coraçõezinhos ali no canto abaixo na tela, onde vocês podem estar tocando no coração, que vai mostrar para o Insta então que a nossa live é muito relevante. Tem um aviãozinho onde vocês podem compartilhar com amigos de vocês, né? Ou alguém que você sabe que também está passando por uma situação parecida, tá? Podem comentar, dizer de onde vocês estão nos assistindo e nos acompanhando, tá? Então eu vou ver se aqui a Aline já entrou. Então, só vou esperar ela me chamar ali, que daí eu vou aceitar. Vamos lá. Vamos ver, ainda não. Tá, agora está chegando. Oi, Aline, Oi, oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem, eu tava tentando entrar pelo computador, mas não deu certo. Eu acho que é mais difícil, eu também não sei como entrar pelo computador. Então, É, ele Aline, não tá aceitando. Enfim, vamos lá então falar um pouquinho da tua história de vida, né? sim, Contar um pouquinho sobre a descoberta do teu câncer, como é que foi, né, a tua luta, a tua caminhada, tá? Eu acho que muita gente não conhece, né? Eu, por exemplo, sim. sou uma pessoa que não conhecia, como eu te falei. Eu nem sei se eu verbalizei certo o nome, então eu gostaria que tu É falasse para linfoma de mim. Hodgkin. Isso, é linfoma de Hodgkin. Tem Tá, o não Hodgkin também, que ele é mais agressivo, né? E o linfoma de Hodgkin, ele é mais brando. sim. É. E eu estava lendo um pouco a respeito e eu li ali que dá mais em homens do que em mulheres. Uhum, uhum. Tu vê, é um dado interessante, assim, né? Porque Sim. eu não sei se tu, como é que foi a tua descoberta, então, desse linfoma? É, Porque na o verdade, tema, assim. Oi, fala. porque o tema da nossa live, né, foi É. justamente surgiu da nossa conversa, que tu sempre disseste que é bem importante a gente ter um autoconhecimento do nosso corpo, Uhum, né? E junto com a tua intuição, que isso fez com que tu sim. descobrisse o linfoma. Então, conta pra Sim. gente um pouquinho a respeito disso. É, só para começar, então, ele é um dos cânceres mais difíceis de diagnosticar, porque ele engana muito, né? Mas ele é um dos mais curáveis. Então, ele Tá. é muito ao extremo, né? Geralmente, quando se descobre, às vezes tem outras consequências, como metástase, né? Então, e no meu caso, ele foi muito complicado. Eu levei 4 meses para diagnosticar. Até foi Tá. rápido. A minha doutora disse que foi muito Aham. rápido. E eu disse, meu Deus, 4 meses, né? Sem saber o que eu tinha. Sim. Porque eu só tinha um sintoma, que era cansaço, Tá. tá? Geralmente ele ocorre quando quando a pessoa tá com algum problema no sangue, ou aparece um carocinho, né? Que os linfonodos eles vão inchando
então aí se suspeita que seja um linfoma, né? No meu caso, eu tinha recém feito uma cirurgia de vesícula, Tá. né? Tava ruim por causa dessa vesícula, esperei melhorar porque ela estava muito inflamada, aí fiz a cirurgia, fiquei muito bem, e Aham. o meu drama começou no meu primeiro dia de trabalho, depois da cirurgia, que eu comecei a ficar me sentindo muito cansada. Só que era uma coisa extremamente diferente de qualquer outro cansaço que eu já Tá. tive, né? Então, para mim, foi uma coisa muito assim, disse, não, isso não é normal. E aí todo mundo me dizia, não, mas é por causa da cirurgia. Não, mas da cirurgia eu estou bem, eu sentia que da cirurgia eu estava bem. Porque eu Olha só. sempre conheci muito o meu corpo, né? Então, isso é muito importante, que, né, de se tocar, de sentir, de ver como tem alguma coisa diferente, né? E isso Uhum. foi muito crucial, porque todo mundo achou que eu estava ficando, né, depressiva por causa da cirurgia, ou estava enlouquecendo também, né, achando que estava ficando doente junto com pacientes, e eu vou fazer 15 anos como enfermeira, então nunca tive, né, problemas desse gênero, né, de adoecer com um paciente, de me envolver muito mais do que o normal como uma enfermeira, né, então eu nunca Sim. tive esse tipo de coisa. Só que eu só tinha o cansaço, né? Eu não tinha, no começo, né? Não tinha ainda linfonodos alterados, eu não tinha anemia. Anemia é um dos pontos fortes, né? Que, que vão procurar, não, vão ver outras coisas. Não aparecia nada. Eu me alimentava bem, né? Porque eu tinha ficado muito bem da minha cirurgia da vesícula, né? Então eu tava assim, só que eu tinha um cansaço que era extremamente diferente do que qualquer outra coisa que eu já senti, E tu né? vê, tu disseste que levou 4 meses para descobrir. 4 meses. E aí, Uhum. nesses 4 meses, esse cansaço, ele se manteve nesses 4 meses ou apareceu outros sintomas daí que tu começou a ele, perceber? ele, ele só piorou, né? O cansaço cada vez pior. Ele estava me sugando, né? Sim. Depois de uns 2 meses e pouco, assim, daí começou a me inchar, eu ficar com os linfonodos alterados no pescoço, nas axilas, né? Tinha muita dificuldade de respirar, porque Até estava para as bem pessoas, né? inflamado os linfonodos. Isso, até para as pessoas saberem, os linfonodos, então, é uma característica deste linfoma, deste Na câncer. verdade, o linfonodo, para que ele serve? Para te dizer que alguma coisa não está legal no teu organismo. E Tá. como, antes de suspeitar qualquer coisa, porque como o linfoma, ele não tem massa de Aham, câncer, né? Ele sim. só se tem a metástase. E daí é outra etapa, né? É mais Aham, agressivo, já passou para outra etapa. Como eu peguei muito na fase inicial, só tinha os linfonodos. Só que os linfonodos, eles são alterados como? Se tu tem uma infecção, se tu tem né, uma crise viral, enfim, qualquer coisa que esteja desregulado no teu organismo, os linfonodos, eles incham. tá. Então, eu estava fazendo exames e aparecia citomegalovírus, mononucleose. Então, isso engana. Ele é um câncer que ele engana, porque ele aparece muitas coisas, né? E ele não tem um sintoma específico. Não tem como te Hum. dizer, porque ele não tem uma massa, E tu né? colocou também na nossa conversa que não existe, não, os exames não detectam, né? Tem um exame específico Não, para eu fiz isso. tomografia do corpo inteiro, eu fiz ecografia, tomografia, eu fiz tudo, não aparecia nenhuma massa, porque eu não tinha metástase, né? Mas Sim. eu sabia que eu não estava bem, que alguma coisa me corroendo, sabe, por dentro. E eu Aham, comecei a sonhar que eu estava morrendo, né? Eu tenho muito forte essas coisas, assim, que, né? Eu tava com um pressentimento ruim, aham. sabe? E eu procurei muito ajuda, né? Fui em muitas pessoas, né? Em muitos amigos que fizeram de tudo, né? O possível e o impossível também. Mas só que realmente a gente não tem visão de raio-x, né? E o Aham. linfoma, para te diagnosticar ele na fase que eu peguei, é só com biópsia.
E aí vai Ah, fazer biópsia do quê, né? Se era sim. inchado no pescoço, era inchado no braço. Então, assim, foi muito complicado, porque não tinha um porquê, né? Ai, aonde? Vamos abrir aonde, Aham. né? E no terceiro mês, assim, era visível que eu estava muito doente. Só que não tinha o quê, né? E aí as Não, pessoas já estavam acreditando, então, que tu tinha alguma sim, coisa. sim. Do segundo para o terceiro mês já estava nítido, eu não conseguia mais dirigir, eu não dormia, né? Eu não. A única coisa que eu fazia muito, que eu pensava assim, não, eu tenho que manter força, porque eu não quero morrer, né? Eu Sim. dizia assim, eu tenho que me alimentar bem, né? Então, eu disse, não, eu vou me alimentar bem, eu preciso comer, porque saco vazio não para em pé. Então, era a única coisa que me mantia, né? Tu vê que E isso foi bem Que isso, crucial. isso te é, né, a cuidar da tua alimentação, né, Uhum, mesmo uhum. tu não tendo vontade muitas vezes, Sim, foi muito importante sim. também, Eu né? não tinha força, eu não tinha força para comer, eu não tinha força para tomar banho. E ali que eu vi que eu estava muito doente, porque eu amo tomar banho. E foi num calorão de fevereiro, março ali, que é muito quente. Eu não tinha força para ir. E ali, até meu esposo também ficou, disse, meu Deus, você tá doente mesmo, né? Você tá muito doente. Eu disse, sim, eu estou. Eu tô Aham. sentindo que eu tô morrendo, Olha né? só. E eu tinha muito forte isso, sabe? É muito difícil tu falar que tu tá morrendo ou que tu sente que tu tá morrendo, porque a gente nunca morreu para dizer e para saber, Sim. né? Não, e só São de coisas falar isso assim, assusta, né? Assusta as pessoas só que de estão perto falar da gente, nos isso. assusta, né? Isso, e só de falar assusta. E eu, como. Eu sempre tive muito medo de morrer, né? Eu tinha, desde que nasceu minha filha, assim, meu Deus, eu tinha aquele medo de morrer, de deixar elas, o que que eu ia fazer, não sei o quê. Só que ali eu parei e disse, meu Deus, se eu morrer, o que que vai acontecer, né? Porque daí foi muito forte, porque eu tava sentindo isso. Era uma Aham. coisa que estava me puxando para baixo, que estava Sim. me sugando. E realmente eu estava morrendo, né? Porque o câncer ele vai te matando. Uhum. E eu falava muito abertamente isso, sabe? Só que as pessoas, assim, a- os amigos dizem, ai, Eline, não, né? Ninguém quer que tu morra, ninguém quer que tu, né? Isso é Claro, imagina. óbvio, né? Sim. Mas a gente, mas eu tava já tão desesperada que eu já, né, que eu transparecia, que eu falava aquilo, porque eu dizia, meu Deus, eu não quero morrer, né? No Sim. entanto, eu cheguei momentos antes de vir o diagnóstico, assim, eu disse pro doutor assim, olha, doutor, eu não tô aguentando mais, eu não durmo, eu tô parecendo um zumbi, eu não consigo dirigir, eu não consigo caminhar, não consigo subir escada, não consigo nada, eu não conseguia Nossa. fazer mais nada, né? Eu disse assim, ó, Aham. me abre, né? Faz uma laparotomia exploratória, vê o que que tem, alguma coisa tem que ter, né? Porque eu já estava desesperada. E ele disse, não, não é tão simples. Eu digo, mas eu não quero morrer sem saber, eu disse assim, sabe? Porque Sim. eu estava tão desesperada que, né, que eu tentava achar soluções, assim, né? Me Aham. abre. Porque exames eu tinha feito todos possíveis. Então não Nossa. tinha mais do que eu fazer. Exame de sangue eu fazia toda semana, né? Olha Então foi só. uma coisa muito, assim, eu ia toda, assim, ó, era um dia sim, outro não, ou toda semana indo para Porto Alegre, sabe? É, foi muito pesado, Aham. muito difícil, sabe? E eu carregando um taco de exames, assim, né? Parecia uma maluquinha, sabe? E daí eu dizia assim, meu Deus do céu, se eu sou uma enfermeira, tô falando o que eu tô sentindo e ninguém consegue me entender. Tu imagina as pessoas que não conseguem falar, que não conseguem transparecer, que às vezes não sabem nem escrever, Não, né? E eu ficava me corroendo isso, sabe? e que nem tu disseste, assim, tu sendo enfermeira, daqui a pouco até os meios para te buscar mais informação e para fazer exames e para ficar em cima, né? Aí vem a diferença de quem não tem Sim, essas informações, que dificulta um pouco mais. sim. Sim, e isso ficava martelando muito na minha cabeça, né? Porque eu dizia assim, eu tô sentindo que eu tô com alguma coisa muito grave, né? E isso vinha muito forte, porque, claro, tu começa a ir nos hospitais toda hora e tu vai, né?
E daí eu dizia, meu Deus do céu, e daí, ai, será que tem outras pessoas passando o que eu tô passando? Então foi Sim. muito difícil pra mim, porque eu me botava no lugar dos outros, né? Que sempre foi Uhum. uma coisa que eu sempre fiz, sabe? E eu dizia Uhum. assim, agora no momento que eu tô precisando, ninguém consegue me ajudar, né? Sim, porque, Porque né? E né? até As pessoas não têm culpa, porque ninguém tem olho de isso, raio-x, ninguém tem uma visão ultra que vai, né? claro. Ai, né? Mas 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 a importância daqui a pouco de ouvir o paciente, ouvir a pessoa, né, dos sintomas, uhum, enfim, da uhum, queixa, e não desistir, né, continuar buscando, continuar investigando, é que nem tu disse, a tua intuição fez com que tu sim. também corresse atrás e não desistisse, né? Uhum. É, uma senhora colocou assim que nem o exame proteína C reativa detecta. Eu fiz todos os exames possíveis, nada detecta. Os meus exames de sangue eram extremamente bons. Olha Eles só. não tinham nada. Sim, Eu que tu fiz disseste que todos o único sintoma era o cansaço, então tu imagina e de eu só vários, tinha o daqui a pouco tu cansaço. tem, É, né, vários é que eu sintomas. peguei assim, esses 4 meses, né? Como é que eu vou te dizer assim, ó? Eu comecei a sentir o sintoma e já percebi, já me toquei. É Olha só. diferente. Tem Aham. pessoas que começam a sentir cansaço, tô só cansada, né? Eu Pois é, até a é primeira porque semana vou te dizer que eu dizia assim, tô cansada porque, né? sim, Só que, mas só que até começou a ser muito violento o cansaço. sim, que foi o que tu comentou, que era um cansaço diferente. Era muito diferente. E era uma coisa muito pesada, né? Porque assim, eu tive 2 filhas, eu fiz cesárea, então tu sabe o que que é exaustão, né? Depois de ter um Sim, filho, né? Que minha mãe claro. sabe, né? Não que as outras mães também não possam ter passado Sim, por uma exaustão, mas assim, é, é muito pesado. E aquilo era, meu Deus, era muito, muito maior. Então, ali eu vi, não, isso não é normal, né? Porque eu me aham, conheço. Eu sempre fui muito cuidadosa comigo, sempre fui muito, né? Sempre meus exames em dia, meus médicos em dia, né? Então, nunca fui uma pessoa doente, né? sim. Então, ah, a biópsia que foi feita, então, daí a gente escolheu, né? Então, perguntando que biópsia, que parte do corpo, eu queria que já Isso. fizesse uma biópsia de tudo. Mas, na verdade, né, daí a gente escolheu fazer numa das axilas, né? Eu tirei um linfonodo da axila, então ia ser uma biópsia super tranquila, acabou sendo uma biópsia de mais de 2 horas. Foi muito grande, porque o linfonodo estava enorme, muito Olha emaranhado, só. ele já estava extremamente inchado. E na biópsia que veio a confirmação do linfoma, né? Sim. Levou 21 dias para vir o exame, então foi bem Nossa. complicado É, também, aí porque pegou para quem Páscoa. espera o resultado é uma eternidade, né? Que tu não vê a É, hora de ver, né? E buscar para poder fazer o que é preciso, o que é necessário, né? sim, isso que eu peguei antes, porque eu fiquei incomodando os guris do laboratório. Eu digo, pelo amor de Deus, não aguento mais, Sim, né? imagina todo esse tempo tu, né, tentando achar e não sabia o que que era, não sabia o que que era, né? Sim, sim. Porque a gente quer E saber para poder tratar, né? porque assim, ó, quando eu fui pedir pro doutor, assim, que eu disse que eu não aguentava mais fazer exame, não aguentava mais correr para outras coisas, porque eu já tinha feito de tudo, né? Uhum. Tudo. Isso que eu tenho convênio, né? Fiz muita coisa particular também. E, Sim, né, na hora do desespero, tu não sabe nem mais o que tu tá fazendo, de tanto que tu claro. corre, sabe? E aí eu disse pro doutor, eu disse assim, olha, ou eu tô com uma doença autoimune, que é muito difícil de diagnosticar, ou eu tô com Uhum. câncer, né? A gente tem que ser bem realistas pra ele, né? Porque eu tô Sim, sonhando que eu tô morrendo. E realmente, eu tinha sonhos muito claros, né? Porque com morte, e a gente tem um sexto sentido muito aguçado, né? Nós mulheres, a gente tem esses pressentimentos, a gente tem essas coisas, né?
Que às vezes as Sim. pessoas dão risada, mas é verdade, né? Só quem convive. E é isso, é tu valorizar o que tu tá sentindo, né? Porque não é Uhum. um simples achar, daqui a pouco é algo tão forte, que nem tu disseste, que eu não desisti, que eu precisava saber, que eu sabia que eu tinha alguma coisa. Então, é além E é daquilo muito de eu acho. difícil, e é muito difícil as pessoas medirem o que tu tá sentindo, né? Claro, com Sabe? certeza, Aline. Isso, Até graças a porque Deus, não é eu visível, tive né? muita empatia, mas é muito difícil, né? Sim, É sim. muito difícil, sabe? Então, né, não, é muito complicado. É um câncer muito. Eu também não conhecia, vou te ser bem sincera, assim, não conhecia, né? Foi bem diferente para mim, um mundo totalmente diferente, né? Aham. Eu recebi o diagnóstico, no mesmo dia eu já fui consultar com uma oncologista, né? Eu consulto ainda, né? Eu tô no segundo ano da remissão, né? Tem mais 3 anos ainda do cuidado. Eu vou de 3 em 3 meses, eu faço exames de sangue, né? Ah, eu consulto lá no Oncoclínicas, lá em Porto Alegre, né? E só que pra mim, assim, ó, eu descobri, é câncer. Eu parei, chorei e disse, Tá. tá bom. Agora, ou eu me jogo na cama e vou morrer mesmo, ou eu vou me Sim, tratar, né? sim. É Eu só tinha dois duas caminhos. escolhas, só tinha dois caminhos para seguir, sabe? Então, Sim. eu chorei muito antes, né? Quando eu não sabia, quando eu estava sem forças, né? Eu não conseguia nem cozinhar para minhas filhas. A minha filha mais velha que fazia, coitadinha, passaram acho que comendo uns 2 meses miojo, porque eu não, era meu marido correndo para cima e para baixo comigo. Eu sem força para fazer nada, Nossa, né? Então, assim, foi bem, bem complicado, sabe? porque é essa parte que as pessoas não veem, né? Do dia a É, dia, da rotina de alguém que está num tratamento com câncer, né? Então, sim. na maneira de ajudar, né? De se aproximar, como é que eu posso ajudar, né? Então, no momento que tu Uhum. descobre, qualquer ajuda é importante, tu vê, né? Que nem tu estava dizendo, as minhas filhas comeram por 2 meses miojo, né? Então, assim, Sim, daqui a sim, pouco tem formas de eu poder ir lá e ajudar. Né? Que às vezes as pessoas pensam, sim. como que eu posso ajudar? E a gente não se dá conta, muitas vezes, dos pequenos gestos, né? Uhum, uhum. Eu vou te ser bem sincera, assim, Aline, essa parte. deixa eu te Oi, cortar. A Maria Helena, ela disse que não ouviu qual é o tipo de câncer. é linfoma de Hodgkin. Linfoma de Ah, Hodgkin. isso, isso. Então eu Uhum. fiz o meu tratamento, como eu peguei ele mais cedo, né? Assim, eu tava no estágio 3 para 4, tá? Mas Ah, eu não tinha metástase, né? Então ele tava assim até quase o umbigo, com os linfonodos todos alterados, ativos, né? tá. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui consultar com a doutora, no outro dia eu botei um portocate, que eu ainda tenho ele. Eu não tirei porque eu não estava me sentindo segura, mas já era para ter tirado, Sim. para mim poder receber Isso a é um quimioterapia. processo, né? Que a É gente tudo um também processo. precisa trabalhar a nossa segurança, né? É verdade. Eu fiz 6 meses de quimioterapia só, tá? Tá. Foi bem tranquilo, assim, no que deu, né? Eu tive uma rede de apoio maravilhosa, minha prima, meu padrasto, né? Minha comadre, Aham. Como é que enfim, tu passou todo esse mundo. processo, assim? O que que tu sentiu, né? Se tu chegou a perder o cabelo, como é que foi isso pra ti? Olha, a primeira quimioterapia foi horrível. Meu marido achou que eu ia morrer. Eu também não sabia o que ia acontecer, porque me derrubou. Foi Ah, extremamente horrível, né? Mas murchou tudo na primeira. Então, que dali pra frente, interessante. é, foi, como eu sou muito fraca para remédio, então a quimioterapia ela fez efeito muito rápido, né? Aham. Eu passava uma semana ruim e uma semana boa. Eu fazia de 15 em 15 dias a quimioterapia. Aí na segunda já foi mais tranquilo, né? Eu tinha bastante náusea, eu não tinha fome, eu não sentia gosto, né? Mas eu cuidava.
a gente tem todas as instruções, isso é muito importante, assim, né? Essas clínicas que a gente vai, a oncologia, ela é muito moderna, né? Então, Aham. tu tem todo esse processo muito. Todo dia que tu vai lá, eles te ensinam que tu tem que ter uma higiene oral, que tu tem que se alimentar bem, que tu tem que ingerir muita água. Toda vez que tu Bem vai, tem todo esse interessante. processo de, né, te induzir ao correto para te melhorar o mais rápido possível, né? Sim. Aí que vem a tua autoajuda, né? Daí eu pensava assim, não, eu tenho que me alimentar bem, eu vou, né, tomar bastante líquido. Como eu tenho cabelo crespo, eu quase nunca ficava mexendo nele com chapinha, né, escova, não tinha Tratamentos química, que as mulheres não fazem, tinha a maioria. química. Aham. Sim. Mas assim, no primeiro momento que a doutora falou comigo, ela disse assim, olha, Aline, vai cair o cabelo, cai o cabelo, né? Normal, caiu o cabelo, né? Então eles fazem toda essa coisa. Ela disse assim, geralmente as pessoas rapam a cabeça. Daí eu disse, eu não vou rapar, né? Não quero. Eu quero Sim. sentir esse momento, né? Aí Aham. fui no salão, porque tinha um cabelão enorme, né? Um cabelo bem bonito, grande. Fui no salão, cortei ele chanelzinho, bem como um pouco mais curto do que tá aqui, né? Foi muito legal, assim, porque o meu cabeleireiro ele fez todo um processo. Olha, vamos cortar. Se tu precisar depois rapar, vem aqui, a gente faz um momento, né? E eu disse, não, vamos, né? Vamos. Eu quero sentir. Porque assim, eu já tô cansada, eu já tô que eu não consigo me olhar no espelho. Imagina careca, né? Então, pra mim, eu nunca tive cabelo curto na minha vida, Para te ver, né? assim, Então, para algumas pessoas, bom, tem que rapar, vamos rapar, né? E tu vê uhum, que foi, eu nunca ouvi assim, né? Alguém falar assim, ah, não vou rapar, vou esperar, né? Talvez a gente não teve contato, mas acontece, né? Mas sim. interessante, assim, Mas é né? bem difícil, é bem difícil. A doutora disse assim, é só tu. Pois Só é, e daqui a pouco tu não sabia, né, como é que ia ser esse processo. Então, assim, bom, eu quero sentir, ver como vai ser. E sim. até de como é que foi pra ti, como é que foi a aceitação das pessoas nesse sentido. Ah, não, tu não quer cortar, tu não quer rapar, né? Na verdade, as pessoas que me conhecem ficaram muito preocupadas comigo porque sabiam, né, que eu sempre gostei muito do meu cabelo, sempre cuidei muito do meu cabelo, né? Meus irmãos estavam, ai, nós vamos para aí cortar o cabelo, né? Vamos rapar a cabeça, todo mundo junto. Eu disse, não precisa em mim. Eu eu não vou rapar a cabeça. Meu marido foi lá, Sim, comprou uma peruca, linda olha peruca, só, nunca consegui usar, porque não caiu meu cabelo, né? Não olha, caiu meu cabelo. que Então, interessante. eu tinha muita dor no couro cabeludo, que isso pode acontecer, porque como eu fiquei com os fios, né? Então, Sim, caiu muito pouco, nada visível, nada que tivesse falha, né? Nos olha, últimos 2 meses só, que daí a minha sobrancelha ficou bem ralinha, e os meus tá, cílios que ficou bem fininho. Daí eu tinha que andar de óculos escuros, assim, uns 2 meses que eu não aham, enxergava, com o olho claro. Então sim, foi bem. para proteger também, né? É, foi acho que a pior partezinha ali foi o final, que eu já estava muito cansada, né? A quimioterapia, ela te derruba muito, né? E eu também não conseguia enxergar direito, então assim foi bem mais Ah, puxado no final, né? como é que ficou Mas eu pra tinha ti? cabelo, Hã? mas eu tinha cabelo. Sim, sim. Daqui a pouco aí tá a tua intuição também de não querer rapar, né? É. No Não, sentido foi muito brusco, assim. Eu falei, eu disse, eu não vou rapar nada. sim. Não, e a questão da tua autoestima, assim, né? No sentido, bom, não caiu o cabelo, mas os cílios, a sobrancelha, como é que ficou isso pra ti, assim? Isso, né, desestabilizou muito, não? Sim, desestabiliza, sabe? Mas assim, ai, tem maquiagem para isso, né? Era um processo que cada vez que eu ia lá na Oncoclínicas, então eu já sabia que isso poderia acontecer, eu sabia que isso iria acontecer, né? Sim. Então, tu tem muito uma martelada sempre, né? Ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu já sabia tudo isso, né? Claro.
Chegou uma hora, assim, que eu não conseguia nem me olhar no espelho direito, porque eu já estava mais inchada, né? Porque a gente toma um Claro, corticoide, é os né? efeitos também, né? Só que eu dizia assim, ó, vai passar. A única coisa que tinha muito na minha mente é vai passar. É um Tá. processo, tinha a meta dos 6 meses de quimioterapia, porque assim, eu fiz um PET-CT antes de começar a quimio, eu fiz um durante e eu fiz um por último. E aí, Explica dali eu pra sabia que gente ia o que que é esse, como é que é o nome? PET-CT, né? PET-CT. É. Isso. O PET-CT, ele é como se fosse um raio-x do corpo inteiro, um scanner do corpo inteiro, tá? Ah, Ele mostra os pontos ativos do câncer, né? tá. Ele é, ah, sem, assim, 100% usado nos linfomas, porque ele auxilia no diagnóstico, auxilia no né, no tratamento ali, e Uhum. né, para depois finalizar o tratamento. Então, ele sempre é feito quando tem linfomas. Tem Tá. para outros cânceres também ele é utilizado, tá? Ah, Mas eu pro mesmo ia te linfoma ele perguntar. é 100%, é 100% no Ah, linfoma. olha Ele só. tem que ser, ele é bem importante, porque ele te mostra os pontos ativos. Porque como não Sim. tem massa, os linfonodos Aham. brilham diferente, entendeu? Ah, sim. Ele é um exame da medicina nuclear, ele é diferente, né? Então, e ele é bem importante, assim, sabe, para todo o processo. Então Uhum. foi bem, né, tu sabe, é aquela meta, não. Porque na metade do tratamento já sabe mais ou menos como é que vai, como é que não vai, isso os doutores vão dizendo, né, ó, não, a gente vai ter que fazer outro protocolo, enfim, né. Sim. Então, como eu melhorei muito na primeira quimioterapia, na segunda, né, daí eu já diminuí algumas medicações que eram muito prejudiciais para o pulmão. Então, Olha eu só. fiz um protocolo bem tranquilo até para Sim. tudo que eu estava Tu passando, assim, respondeu bem, né? Na verdade, ao tratamento ali, muito, o início do muito. Uhum, tratamento, né? E o quanto isso uhum. é importante, daqui a pouco até pela maneira como tu cuidava da tua alimentação, cuidava dos teus exames, corpo, enfim, né? Sim, sim. Não, e assim, eu digo assim que para mim foi um ano sabático. Eu Aham. parei, eu eu aprendi a cuidar de mim, porque eu sempre fui uma cuidadora dos outros, Sim. né? Não que eu Como não é me que foi cuidasse, esse processo eu, também, eu né? sempre me cuidei, mas o Aham. parar para mim é um pouco difícil, né? Sim. Então, né, pra gente mãe, principalmente, né, enfim, a gente muito ativa, e tive que parar, né? A gente tem que parar muitas vezes obrigado, né? Quando a Mas eu gente disse pode assim, se não escolher, a parar gente não agora, escolhe, né? Parar, é, né? Tem que ser algo meio mas assim, assim. ó, eu tinha muito no momento assim, ó, vai ser só esse momento. Depois as Aham. coisas vão voltar ao normal, né? Então tu tem que, porque isso tudo é explicado. A gente tem que estar com a cabeça aberta para poder, né, Claro. receber as coisas, né? A Não adianta importância ficar, disso, né? e não adianta ficar se culpando. Eu disse, eu não vou ficar deitada numa cama pensando, meu Deus, por que que aconteceu comigo? Sabe? Eu acho que tem coisas que o linfoma de Hodgkin, o que que a doutora me disse? É uma loteria infeliz. Ele não é genético, ele Olha não só. tem uma causa específica, né? Aham. Então, infelizmente aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, o que que eu pensei? É para mim, então, aprender alguma coisa, né? E a Né? idade das mulheres, Aline, Entre 25 e 35 anos. tu teve com 34. 34. Aham. Olha só. E Na aí, beira. e os adultos é lá depois dos 75, pelo que eu li, né? Dá bastante Olha só. idosos. Aham. Uhum. Mas a prevalência é mais em adolescentes, né? Mais em adolescentes. Aham. Tu vê. Uhum. Ele tem algumas faixas etárias, assim, né? Bem específicas. Sim. Só que ele é extremamente enganador, assim, ele é muito complicado de diagnosticar, sabe? Depois que tu Uhum. conhece esse mundo, que tu conversa com outras pessoas, tu vê assim, meu Deus, são histórias e histórias, né? Sim. E não tem como tu adivinhar, a não ser fazendo uma biópsia, mas é aquela coisa, biópsia do quê, né? Tu não sabe também. Então Sim. é muito embaralhado isso.
E como é que foi a tua rede de apoio, assim, né? Depois desse processo todo, durante o teu processo, assim, quem teve mais próximo, se tu também pediu ajuda, né? Olha, eu sempre peço ajuda, né? Eu não tenho problema. Que bom, que bom. Isso é bem É, importante, não, né? meu esposo, minha família toda também, né? Sempre me apoiando, meus amigos. Eu tenho amigos desde o jardim de infância, né? Aham. Né? Meus colegas de trabalho, meus amigos médicos que eu tenho lá de Porto Alegre quando eu trabalhava lá. Enfim, eu tenho Ótimo. muita gente, assim, todo mundo muito preocupado tanto antes, quando eu estava tentando descobrir o que eu tinha, né? Como quando eu soube, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, olha, eu preciso desabafar isso, né? Eu pensei assim, eu preciso desabafar, né? E eu tinha a Débora, né, nossa psicóloga da clínica, né? Aham. Que ela já era Sim. minha amiga, tudo, então eu liguei para ela e disse, ó, tô com, tô com linfoma, né? Preciso de ti, então, né, sempre também procurei apoio, porque eu acho que é bem importante, né, a gente ter Claro. esse, né, apesar de ter tudo lá na clínica também, né, médico, psicólogo, tudo, mas eu dizia, não, eu tenho a minha lá, daí eu conversava com ela ali e tudo, né, né, É ah, importante esse momento, né? Pra gente não, também não se sentir, porque daqui a pouco muitas pessoas se sentem sozinhas, né? Mesmo não estando sozinhas, sim, né? E a gente sim, sim. trabalhar esse E tu tem que interno, esse aceitar ajuda, tu tem que sentimento. aceitar ajuda, sabe? Porque tinha dias que o meu marido tinha que me dar banho, Olha, sabe? Então, as gurias me levavam comida na cama, eu não conseguia levantar, né? A minha vizinha, que é minha comadre, né? Eles iam lá toda hora ver, espiar. Minha comadre lá de Porto Alegre, a Paola também, que é enfermeira, dela foi lá, fez sopa pra mim. Ela tinha dito, precisa, porque eu não tinha fome, eu não sentia gosto, não nada. Ela disse, toma, 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 né? Toma um olha só. caldinho, pelo menos, para te fortificar. E é verdade, né? A minha prima de Passo Fundo veio, passou uma semana comigo, porque assim, a casa continua, né? Era eu que Claro, estava parada, claro. né? E meu marido não tinha muito assim o que, né? Ele não sabia se ele atendia eu, as gurias, e é tudo junto, né? E a Imagina. casa também, e a escola. Isso foi num período também de escola, né? Então tem todo esse trajeto. Sim, Eu tenho uma toda guriazinha é uma de 13, rotina. Sim, é uma uma de rotina 13 que e outra de 6. desestabiliza, né? Uhum. Então, assim, eu tive uma rede de apoio muito grande também, sempre fui muito aberta e agradecida a eles também, sabe? Que acho que isso é muito importante, né? Ah, mas assim, na outra semana que eu tava bem, eu levava as gurias na escola, eu fazia comida, E aí tu né? já Dava aula pra começou a criança. contar as Aham. atividades Era uma, devagarinho. era uma semana meia xoxa, uma semana bem, né? Então, quando eu tava bem, eu ia pra escola, levava elas, buscava, né? Sim. Nas férias de inverno, eu vim passar aqui na minha mãe com as gurias, sabe? Eu acho que, né? Eu ficar trancada, isso aí ia me judiar, né? Uhum. O Claro. não E resgatar aceitar, também um pouco essa vida normal, ela é importante, sim, né? A gente se sim, sente viva, né? A pessoa se sente viva, né? com certeza, com certeza. Então foi bem tranquilo, assim, né? Eu tive só um momento mais de angústia, foi, acho que uns 3 meses depois que acabou a minha quimioterapia, que eu comecei a sentir muito angustiada e daí eu liguei chorando para a doutora, a Débora também, eu disse, meu Deus, estou desesperada, não sei o que eu faço, fui correndo para Porto Alegre, né? Aham. E aí eu tive uma crise, né, de uma depressão pós-traumática, que isso é bem comum Olha, acontecer, que é quando bate a sim, realidade, né? claro, Tô claro, porque voltando à antes, vida. todo o início, o processo, tu estava a fim de descobrir, depois de se tratar, então Uhum. assim, tu não consegue parar e pensar muito, né, na tua vida como ela está sendo, tu tem que agir, né? Tem que É, continuar o tratamento, né? é. E aí eu fiz 6 meses de tratamento, né? Fui no psiquiatra, tomei medicação, né? Porque eu não conseguia dormir. Na verdade, era o pior, era isso, era eu não dormir, eu não dormia. Sim, Então, porque claro, ficava me.
E dando até o palpitação. cansaço, no momento que tu não recupera a tua energia, que tu não dorme, ele aumenta, né? Então isso vai se Sim, sim. acumulando, né? A pior coisa é a pessoa não dormir, né? Então, ali enquanto eu tava fazendo tratamento, a quimioterapia me derrubava. Então, daí eu conseguia manter, né? Mas daí Sim, depois, assim, foi uma coisa, claro, tava também, é como se fosse uma droga, né? A gente tá se desmamando daquilo, né? Então, claro, claro. foi bem forte isso, mas eu fiz 6 meses de tratamento, bem E tu tranquila, procurei veio, ajuda também, né? eu ia dizer isso agora, assim, né? Que tu buscou a ajuda de novo da Débora no momento que tu percebeu que, oxe, agora Sim, bateu algo sim. forte, então eu preciso resgatar e preciso buscar ajuda novamente, né? Isso é Aham, importante, né? A pessoa poder se olhar e dizer, não, eu estou precisando de ajuda, eu preciso buscar ajuda, né? Se eu não sei com sim. quem, vamos pedir para as pessoas próximas ajudar a pensar, Claro, né? porque De pessoas. ali vem a luz, né, pra ti. Então, e depois bem tranquilo, eu consegui, né? Eu fiz minha revisão no meu psiquiatra também, que a gente tem, né, os amigos da família, assim, então, né, fui lá, Sim. ele disse, não, agora tu tá apta para voltar ao normal, sem remédio, tranquila. Então foi muito tranquilo, sabe? Foi E naquele momento ali que tu foi um precisou da momento, pessoa para te foi um ajudar, né? momento. É, porque é isso que às vezes as pessoas ficam sofrendo sem ter necessidade de sofrer, né? Eu, eu sou uma pessoa assim que eu não tomo remédio pra nada, mas se eu preciso, eu vou lá e tomo. Eu acho que, né, Isso. tá com uma coisa É um persistente, equilíbrio, né, precisa. Aline? É eu poder É, não falar, não, eu nunca vou tomar, ou eu sempre vou tomar, mas, poxa, eu tô precisando, bom, eu preciso ceder, é pra é, minha vida, né? é. Então, foi bem tranquilo, assim, sabe? Hoje, depois de 2 anos, na verdade é a partir de 1 ano e meio, 2 anos, hoje eu estou ótima. Olha que Hoje eu coisa tô boa. outra pessoa, né? Hoje eu sou a Aline que eu era antes, né? Então, hoje eu tô muito Aline, bem. e nesse sentido, assim, né? O que que pra ti mudou, assim, no sentido a Aline antes e a Aline agora, depois de tudo que tu passou, né? O que que pra ti ficou de novo, se mudou alguns valores, né, da tua vida? Como é que é isso, assim, pra ti, hoje? Eu brinco, às vezes, com a minha filha mais velha, eu digo assim, quando eu tava na beira da morte, né? A gente faz muita reflexão das coisas, né? E como é bom a Mas gente assim, rir da gente mesmo, né? é, É é, uma maneira de enfrentar a vida também, né? porque assim, ó, todo mundo vai morrer, né? A gente não Isso, fala, né? Mas a gente tem que pensar nisso, né? com Então, assim, certeza. ó, o que que eu tinha muito medo de morrer. Hoje eu tenho sede de viver. É Olha, diferente, sim. sabe? Eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero, porque a gente não sabe o que pode vir, né? Isso, E isso, isso isso. serviu muito para me barrar, né, em muitas coisas que eu me privava e por medo de morrer, medo de não estar aqui, e eu acaba não vivendo, né? E assim, Claro, uma coisa que eu nunca fui, e isso ficou muito forte mesmo, é se prender ao passado, né? Também ficar com medo do futuro, pensando no futuro. Na verdade, tem que viver o presente, uhum. né? Né? E isso Então, é algo que é muito isso difícil para muitas pessoas, assim, né? é Eu parar e muito, vamos, eu muito preciso complicado. viver o agora, né? Porque o É lá atrás muito. não vai ser mais, e ali na frente eu não sei como vai ser, né? Então, é Sim. aceitar o hoje. Bom, como é que eu quero viver o hoje? Quando eu acordo de Uhum. manhã, né? Como é que eu quero que seja o meu dia? E a gente não faz essas reflexões, a gente A simplesmente gente acorda e vai viver a não. vida, ou deixa a vida me levar, né? E aí, bom, É, a gente vai ter consequências com isso também. Então, eu poder com certeza. pensar nesse sentido, ser mais consciente do que eu sinto, né, do que eu não sinto, Uhum. entender um pouco melhor isso, o quanto é importante, E valorizar né? mais o hoje, mais as pessoas, sabe? Uma coisa que eu sempre tive muito forte, assim, é valorizar os meus, né? Quem tá comigo, sabe? Sempre foi muito forte. E, Aham. e eu acho que essas coisas vêm também para as pessoas refletirem. Bah, e se a Aline tivesse morrido, né? A gente Sim, não ia ter falado nada, não ia ter sentido nada, não ia isso mesmo. ter, né? E isso veio de muitas pessoas também, sabe? Muitos amigos, muitas.
né? Porque isso serve, assim, eu gosto de falar sobre o que eu passei, eu acho importante contar a história, eu acho importante relatar as coisas, por quê? Porque não é como sofrimento, eu acho que tem coisas que a gente tem que passar, mas eu acho que é por inspiração, entendeu? De dizer assim, tem coisa tão pior. Eu só pensava assim, meu Deus, tem coisa tão pior. Olha só, na tua Existe, situação, né? existe. Porque E o a quanto minha é mãe, que no dia tem. que ela soube, só Aham. pra te saber, assim, a mãe, no dia que ela soube, ela dizia, meu Deus, eu tô morrendo. Olha, tu não vê o meu desespero. Eu disse, mãe, a única pessoa que tá morrendo aqui sou eu, sabe? E aí ela dizia, tu tá rindo da minha desgraça. Eu digo, mãe, mas eu não tenho o que fazer, Sim. né? Eu tenho que me tratar, não adianta ficar chorando, Uhum, sabe? Claro que claro. para uma mãe é horrível, porque a primeira coisa que eu pensei, eu disse assim, ó, doutora, isso as gurias podem ter? Né? A gente tem Sim, essa preocupação, a gente tem né, claro, essa imagina, coisa. né? E as pessoas riam de mim quando eu dizia, eu disse, não, tô, agora eu não vou mais, sabe? Né? E tu passa por coisas. Sim. Existe E, muito pior, e tu poder sabe? pensar dessa forma, a interpretação que tu faz daquele momento da situação, te ajuda a enfrentar de uma forma melhor a situação, né? Do que Sim, eu ficar me vitimizando, claro. Cada um sabe do seu processo, como é, mas, né, como a Silmara também na live anterior colocou, do se vitimizar, que isso não vai ajudar. E realmente não ajuda, só porque te te leva coloca para mais para baixo. baixo. Isso. Uhum. Só te leva para baixo, porque daí tu vai ficando numa solidão e tentando achar uma desculpa para uma coisa que muitas vezes não tem um porquê. Sim. Mesmo que seja uma coisa genética, tu não vai Tu quer uma saber se é resposta, tu né? ou Tu procura não. uma resposta. Mesmo, Aham. Então, assim, tem muitas coisas que essas doenças, essas coisas, assim, tu não tem como, né, O tu controle, né? medir o controle, entendeu? E tu tem duas escolhas, ou tu te entrega, ou tu vai pra luta, Porque, na que é verdade, a muito gente não caro. tem esse controle, né, Aline, de escolher eu quero ficar doente ou não, porque ninguém quer ficar. Não, Ah, mas ninguém quer porque ficar. o outro fica e eu não, ou porque o Uhum. outro eu tenho que ficar e o outro não. Bom, a gente não Sim. sabe, né? Aí tem respostas que a Não. gente não vai ter. E aí vem a aceitação porque a única certeza que a gente tem é que a gente um dia vai morrer, né? Então, assim, eu não sei quando vai ser, como vai ser, mas eu preciso aceitar aquele momento para aprender a enfrentar ele. Se eu não aceito, Com fica muito mais certeza. difícil, né? Com certeza, com certeza. E aprender a dar valor pro dia a dia, né? Acho que isso Sim. é o principal de tudo, sabe? Com De, certeza. de valorizar, né? A família, valorizar a casa, valorizar né? Eu me Aham. enxergar, né? Sim, dá espaço para Então, agradecer. A gente não tem espaço para, né, para coisa é, negativa no momento que tu agradece, não, né? é. Na verdade, eu acho que isso serve muito para ti também dizer assim, olha, o que que eu quero levar para mim, né? Passei Aham, nesse circo, perfeito. né? Eu vou ficar vivendo de remoer, né? Porque perrengue a gente passa, essas coisas a gente passa, mas assim, eu tenho, né? Ou eu vou viver e feliz, né? E aproveitar o máximo que eu tenho, ou eu vou, Isso. né? Viver num mundo que tu vai se afundando, porque na verdade tu Uhum. te afunda, Porque né? a vida, ela tá ali, ela continua, né? Eu ficar Uhum. chorando dentro de casa não vai me ajudar. Se eu soubesse que isso me ajudaria, bom, então eu vou fazer. Mas não Sim, ajuda, né? Então, assim, sim. eu tenho que tentar buscar o olhar pro outro lado, no sentido, eu preciso sair, eu preciso fazer coisas que eu gosto, ouvir música, ler um livro, Uhum. não vai. Aí cada um tem que olhar para dentro de si e dizer, bom, eu quero Sim. fazer isso, eu preciso E se fazer isso. redescobrir, né? É se redescobrir, Isso. sabe? Por isso eu digo, foi um ano sabático. Eu Sim. repensei muitas coisas, refleti muito sobre a minha vida, sobre quem eu Sim. queria ser a partir dali, porque ali foi um recomeço, Olha só. né? Eu nasci de novo. Que nem a Sim. doutora disse, tu é um bebê agora, né? Porque a Vamos. gente Aham. quando tu passa pela químio e, né, ela te
eu tive que tomar vacinas de novo, né? Então, tipo, eu virei um bebê mesmo, sabe? Em Sim, todos os olha sentidos. só. E Aham, tu renasce pra isso, sabe? Tu renasce pra vida. E como tu já tem histórias, tu sabe, ah, não, isso eu não quero, isso eu quero, isso vai ser aham, melhor, aham. né? Por Então isso que tu eu tem falo uma assim outra chance. dos valores, né, Aline? Porque isso também muda, assim, no momento que a gente passa ou por uma perda ou por uma doença grave, né? O quanto isso muda o olhar, né? E é uma pena Muda. que muitas vezes a gente precise passar por situações assim para mudar, né? Para ser uma Sim, pessoa melhor, né? Então, não sim, é precisamos verdade. passar para ser uma pessoa melhor. A gente pode ser uma pessoa melhor sem passar, Sem né? passar. Mas tu Por vê que isso aí que eu gosto de muda muito, contar, né? por isso que eu gosto de contar, sabe? Porque que isso sirva de inspiração para as pessoas não ter que passar por alguma coisa tão grave, né? E Sim, possam se redescobrir e melhorar, né? Como ser humano, como tudo, né? E aproveitar o hoje, né? sim. Porque a gente às vezes não pensa mesmo, né? Às vezes tu tá tão no automático, ai, tem que trabalhar, tem que não sei o que, hora, é isso, né? E Então, a realmente, mulher tem muito uma questão de limpar a casa, deixar tudo em ordem, tudo bonitinho, deixa de sair, deixa de, né, passear um uhum. pouco, aonde depois a E a rotina vida volta de continua, novo, isso aí. Né? Então, é a gente poder mudar alguns hábitos também que nos fazem mal e que a gente tem muito enraigado, com né? Não, certeza. tem que ser desta maneira, tem que ser assim, né? Porque se a casa não estiver limpa, meu Deus, né? Então, Sim, poxa, tu vai limpar a casa quase todos os dias, né? O passeio, verdade, às vezes, tu não vai poder fazer naquele momento aquele passeio. Então, é eu poder com dizer, não, certeza. eu preciso, eu posso e eu mereço, né? Eu tenho que fazer por mim, eu, Sim, né? Então, isso isso aí. foi muito, muito forte para mim, porque eu sempre fui muito para os outros, né? Correr para os outros, E é bem isso, cuidar né? dos outros. A tua profissão, né? É A cuidar minha do outro. profissão e instintivamente eu sempre fui assim, né? Sim. Mas eu tive que aprender Aline, tu precisa estar bem mesmo para te poder ir para frente, né? Hum. Então são coisas que, né, hoje eu consigo medir, né, medir isso, sabe, para poder, não, ó, eu sei até onde é o meu limite, né? Porque Aham. às vezes a gente vai e extrapola, e a gente é mãe, e a gente faz tudo, e a gente é mulher, e a gente consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, É a né? Isso cobrança, né? Tem que dar conta. é, Ó, alguém uhum. tá dando os parabéns, eu acho que é alguém, né? Ele que me cuidou, Aham. nem Passou me tudo fala isso dele. contigo, né? Passou Sim, tudo isso. Até sim. a Débora colocou antes ali, né? É uma guerreira, né? Então, assim, eu acho que todas as pessoas que passam, né, por uma situação assim, a gente se descobrem muitas vezes sendo uma guerreira quando muitas vezes não acreditava ser, né? Sim. E aí, no meio de uma luta assim, a gente tem que lutar Que a mesmo. gente acha força de qualquer jeito. É. É isso aí, é que nem tu disseste, assim, bom, se não for por mim, mas pelo meu marido, pelas minhas filhas, pela minha família, né? Mas, Uhum. claro, em primeiro lugar é eu quero viver, como tu disse, eu É. quero viver, né? Eu não quero morrer, né? E o quanto isso faz a gente buscar mesmo, né? Uma melhora, Sim. uma ajuda que vem daqui de A dentro, que muitas vezes cabeça, a gente a desconhece. cabeça positiva só te leva para frente. Isso é fato. É, eu tinha horas, claro, que eu tinha vontade de deitar na cama e ficar chorando. Daí eu dizia, não, não posso me abater, né? Sim, Não, né? A gente tem que aprender a ter domínio nisso, né? Não é claro, o não claro. chorar. Chorar eu chorava, né? Mas é o não se deixar abater, sabe? Não se Porque tomar não por é fácil, né, pensamentos. Aline? Porque a É, gente falando parece algo não, tão simples, né? Mas no dia a dia é não, só quem passa que sabe, né? Então, vindo sim. a fala de vocês que vivenciaram isso, o quanto isso é Uhum. importante para alguém que está Não, passando poder ouvir, né? sim, o dia que eu soube, eu até fiz um testamento com meu marido, né? Eu não tenho nada, né? Eu disse, meu testamento, eu disse assim, não, eu preciso. E ele, tu tá louca, Olha, tu não vai morrer. Eu disse, sim, eu tenho que te falar, porque assim, a única coisa que eu tenho é minhas filhas. Então, assim, ó, se eu morrer,
tu pode namorar quem tu quiser, só não põe dentro de casa, porque, né, eu quero que tu cuide delas. Então, Olha só. né, Mas tu é vê, né, o preocupação de teu mãe. pensamento, né, Mas o que assim, que eu já é, tinha feito né? um testamento, sabe? E daí, Sim. porque eu precisava falar sobre a morte, porque se acontecesse, né? Isso, perfeito, Aline, perfeito. Por mais Eu que dizia, doesse falar sobre isso, por né? mais que doesse, nós tinha que falar. Eu disse pra ele, olha, eu Isso. preciso. Aí eu até disse pra ele assim, ó, me vela uma semana, porque eu tenho medo de acordar lá dentro do caixão. É Ai, verdade, sabe? Então, assim, e ele dizia, meu Deus, tu só pode estar louco. Eu digo, não, eu tô falando o que eu quero. mas o quanto isso é importante a gente poder falar sobre isso, é muito importante. Porque no Ele dá momento que risada aqui, mas ele acontece, sabe. né? Mas no momento que se realmente acontece, as pessoas depois elas lembram disso e isso ajuda muito. Eu sei pelo, né, É, pelo é que um teu conforto, né? Ah, não, eu isso, sabia que ela queria ser desse jeito. Eu sei porque a gente que lida com pessoas, a gente sabe muito disso. E isso é sim. muito forte, sabe? Porque isso é um conforto quando acontece esse tipo de coisa, porque é inevitável, né? Aham, aham. Então, quando acontece isso, tu tem que, né? Então, eu dou risada, sabe, né? Porque eu sabia que eu não ia morrer. Mas eu tinha Sim, que falar, né? Que eu poderia, né? sim, aham, ó. Então, é A Débora isso falou que mesmo. fizeram mesmo Isso em falar me alivia. aliviava, me deixava mais tranquila. Ó, tô falando tudo que eu preciso falar antes de morrer, se acontecer, né? Sim, aham. Porque Mas, as coisas acontecem. claro. Aline, assim, né? Nosso tempo está terminando, né? Aham. Então eu queria te agradecer, assim, né? Por tu ter estado com a gente, né? Nesse momento, uma horinha do teu tempo para poder dividir a tua história com outras pessoas, né? Ser exemplo também de vida, de luta, né? De garra, né? Então, assim, te dar os parabéns e que tu continue com muita saúde. E antes de terminar, eu queria que tu também pudesse falar alguma coisa, né, para as pessoas que nos acompanharam, enfim, ou que venham assistir depois essa live, tá? Então fica bem à Uhum. vontade. A gente tem, eu acho, uns Tá quatro, bom. 4 minutinhos. Não, eu quero agradecer também, né? Eu achei bem importante porque me senti muito lisonjeada com o convite, né? Sim, Por poder passar, né, um pouco do que eu passei, para as pessoas não desistirem, né, quando tá com algum sintoma, alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante, se conhecer, né, se sim, tocar, se conhecer, né, saber o que está acontecendo com o seu corpo e fazer os check-ups, isso é muito importante, sabe? Porque isso te esclarece para muitas coisas. Porque ninguém está livre de ficar doente, né? Ninguém claro. quer, mas as coisas acontecem. Então, e não deixar de acreditar em si, né? Eu acho que isso foi o mais importante, assim, o mais crucial de eu ter feito o meu diagnóstico muito rápido. 4 meses foi muito Sim, rápido, mas tudo bem, ao mesmo tempo que não né? foi, foi. Ao mesmo tempo que não foi, parecia uma eternidade. Sim, Mas é muito importante, sabe? Então, se quiserem conversar comigo, entrar no meu Instagram, né? Eu tô aberta, eu gosto de falar, eu acho que é importante a gente falar, se esclarecer, olha, né? sim. Eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado sempre, que assim a gente aprende coisas novas e a gente, né, divide as experiências, né? E isso Claro, faz fortalecer muito mais as pessoas, né? Os vínculos, enfim. com Então, eu certeza. queria agradecer, foi bem, bem legal. Que bom, Aline, que bom. E até lembrando da nossa conversa, onde tu disseste Ó, que o quanto a é Paola que importante. me cuidou, é a minha Ah, enfermeira é? particular. Viram? Olha aí, que legal. No sentido de Minha que, comadre. né, o quanto as pessoas como tu disseste, acreditar no que o paciente está falando, no que a pessoa está É, falando, né? tem muita Então, isso, empatia, né? Tem que ter muita sim. sensibilidade. Tem que ter, Aham, eu sempre fui muito, apesar de eu não lidar muito com a clínica, né? Eu sempre fui mais de centro diagnóstico, bloco cirúrgico, mas mesmo assim, sim, tu lida com pessoas, né? E tu tem que ter muita claro. empatia para te poder ter o senso de poder sentir o que está acontecendo com os pacientes, sabe? Uhum, Então isso é bem uhum, importante, assim, para a gente como humano e o paciente que está ali para receber o cuidado também. Acho que isso claro, sempre claro. foi muito, muito forte, assim.
Sim. Eu acho que, né, foi uma live, assim, diferente no sentido de ser um câncer diferente. Eu acho que, né, como eu falei no Uhum. início, que poucas pessoas daqui a pouco tinham ouvido falar, né? Então, o quanto é esclarecedor, assim, tu poder ouvir alguém que passou, né, trazendo esses detalhes de, né, do que sentiu, como é que passou, enfim, como é que foi todo o processo, que claro que não, daqui a pouco não muda de um outro câncer, do câncer de mama, enfim, das químios, né? Sim, Então, eu acho que foi importante nesse sentido, e esse é o nosso objetivo, né? Poder levar essa informação para as sim. pessoas, né? O quanto é importante elas, né, verem que tem como passar por esse processo e não ser tão doloroso, tão difícil, Não né? sei. É, é. Na Uhum. verdade é pensamento positivo, né? Não tem muito.